Bom dia. Primeiro eu queria dar um bom dia para ti, queria dar um bom dia para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, falar da nossa alegria de estar aqui com vocês nesta manhã. E como já anunciado, nós vamos falar sobre o mercado de trigo, vamos trazer aqui os principais insights sobre o mercado de trigo, mas nós vamos também enfatizar algo que nós temos observado nos últimos tempos, nos últimos anos, que o trigo, quando nós calculávamos ele dentro do sistema, olhando a fazenda, e não somente o trigo isoladamente, ele não contribuía positivamente para o negócio. Só que nesses últimos anos, nesses últimos 3, talvez 4 últimos anos, nós vemos claramente uma melhora muito significativa na contribuição do produto com o sistema. E nos resultados gerais do negócio. E nos parece, e isso está cada dia mais claro, que isso veio para ficar. Ou seja, mudou. E quando as coisas mudam, nós precisamos revisar os nossos entendimentos sobre as coisas. E o trigo hoje ele é uma cultura emergente e que traz um resultado para o negócio do ponto de vista financeiro. As questões agronômicas, as vantagens agronômicas, eu tenho certeza que outras pessoas aqui já falaram, tantas outras falarão, e nem é meu papel falar sobre questões agronômicas, porque eu não sou agrônomo. Mas essas eu acho que estão muito claras. O que eu vou tentar trazer aqui também é um olhar sobre as vantagens econômicas para o negócio, plantando no verão e plantando no inverno, pelo o poder de minimização de custos fixos. Então eu vou apresentar aqui, eu vou abrir aqui a minha tela. Ótimo, Antônio. E essa mensagem que você quer passar, que o trigo veio para ficar, é a mensagem da campanha, inclusive, né? Hoje o trigo mudou de patamar, realmente, nós tivemos abertura de mercados, nós tivemos diferentes utilizações do trigo, né, uma estabilização de preço, que realmente transformaram a cultura, né? E hoje o trigo, ele é rentável. Eu não tenho problema nenhum de falar nem quando é, nem quando não é, né? Quando não era, a gente dizia, quando é, a gente diz. Porque as pessoas, elas têm que fazer os melhores negócios possíveis. E eu quero mostrar também hoje, foi bom você ter trazido esse ponto, o trigo não dá para plantar de qualquer jeito. Porque as pessoas às vezes se assustam com as quedas nos preços, mas elas não, nem sempre elas fazem as contas corretas do impacto do quanto ele está disposto a aceitar preços mais baixos. Se eu plantar um trigo para colher 40, para colher 50, eu vou ter dificuldade, não há dúvida. Mas se eu plantar ele para colher 70, 80, 90, eu tenho outro resultado. Vocês já estão vendo minha tela? Ainda não, Antônio. Ela Não? apareceu um pouco e desapareceu logo depois. Bom, vou compartilhar de novo então aqui. Parar a tela, apresentar. Agora tá aparecendo? Vamos ver, esperar uns minutinhos. Por enquanto, nenhuma mudança aí. Não? Agora tá aparecendo a nossa tela do chat aí. Não tá aparecendo na minha tela. Isso. Agora vai dar. É uma palestra tão pesada, né, que até tá demorando aí para Não, chegar. não é isso. A questão é que o Meet, ele fez algumas mudanças na sua forma de apresentar e agora a gente fica aqui batendo cabeça. Não, tranquilo. Eu falo pesado no sentido de importante, né? Ah, bom. Deixa eu tentar aqui, compartilhando a tela inteira.
E agora está aparecendo a tela de apresentação? Ela está carregando aqui. Vamos aguardar uns minutinhos aí. Nada ainda aí para vocês? Parece que está carregando aqui, mas não apareceu a tela ainda. É. Vou tentar de novo. Pessoal, acho que vamos fazer um intervalinho aí de 5 minutos. O pessoal vai tomar uma água no banheiro e aí a gente arruma aqui com o Antônio e depois a gente pode voltar para a apresentação. Pode ser, Antônio? Pode. Os avanços que a gente vem acompanhando na cultura do trigo, principalmente o melhoramento genético. Hoje a genética, nas diversas empresas que a gente trabalha e vê no mercado, hoje teve um salto muito grande em termos de qualidade para levar um produto melhor para o consumidor final. Hoje nós temos um leque de opções de cultivares vasto, tanto questões fitossanitárias, questões de ciclo, cada propriedade com suas características individuais. Tu vai ter uma rotação de herbicidas essenciais e com isso tu vai conseguir trazer um residual mais longo, tá? Para que essas plantas daninhas não criam resistências. Proporciona para o produtor mais estabilidade, mais segurança para se chegar a altos tetos de rendimento. Tem muitos agricultores que ficam só no monocultura, só soja e soja. Tem essa etapa de inverno, né? Pode aproveitar a área daí. Tem área, tem maquinário, tem mão de obra, tem muito materiais bons de trigo, cultivar. A tecnologia hoje está na palma da mão do agricultor, né? O ciclo do trigo vem diminuindo e aumentando em muito a produtividade, e isso vem agregar em todo o sistema de produção da fazenda. Nem eu não esperava, né, a gente tirar uma produção dessas aí, ainda mais nas nossas terras aqui do Tupã-Seretã, que é uma região mais arenosa, uma região que não faz convite para plantar trigo, mas com a tecnologia evoluindo, a gente vem investindo cada ano mais. Trigo dá dinheiro, desde o começo, sem manejado, pensando em tudo o sistema, pensando no investimento e trabalhando com certos cuidados, sempre o trigo sempre dá dinheiro. O pessoal que ainda não planta trigo, venho a recomendar colher um pedaço de uma área e fazer a implantação de uma cultivar e plantar o trigo. Essa resposta é plantar, não ter medo, plantar todo ano, né? Que assim, no final da 10, 15 anos, você vai botar na ponta da caneta e vai ficar se perguntando por que eu não comecei a plantar antes. Invista no trigo porque a nossa região está muito assoreada de gado, sabe? A gente tem que entrar com uma ideia nova, né? E o trigo, com essa tecnologia nova que tem hoje, não existe região que não produz. O mundo passou de 8 bilhões de pessoas e nós temos essa missão dentro da fazenda de alimentar toda essa população mundial com responsabilidade e sustentabilidade. E hoje nós estamos preservando o meio ambiente, sequestrando mais carbono e produzindo cada vez mais alimentos para deixar para as futuras gerações um ótimo legado. Vamos lá, Antônio. Acho que agora vai. Agora vai. Aí. Agora tá aparecendo certo. Bom, agora resolvido esses problemas que sugerem que a gente está ficando velho, né? Vamos adiante.
Então, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho e rapidamente sobre o mercado do trigo. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós tivemos, nesses últimos anos, vejam que desde 21, se nós olharmos lá, desde 2021 até 2023 e agora a projeção para 24, nós estamos percebendo uma relação do quanto nós estamos produzindo para o quanto nós estamos consumindo muito justa. Inclusive, nos anos de 21 e 22, nós consumimos mais do que produzimos no mundo. E isso nos dá uma condição de sustentação de preços. Por isso que nós vimos esses ralis de altas acontecerem, ou seja, havia, de fato, uma preocupação com a oferta e com a demanda mundiais nesses últimos anos. Por isso que nós tivemos esse salto, que agora em boa parte já foi devolvido, mas ainda continuamos com os preços internacionais interessantes. E a importação, ela acompanhou esse movimento. Observem que a importação foi mudando de patamar. Mesmo caindo em 24 em relação a 23, estamos numa crescente. O 24 ainda é um número muito bom se comparado aos outros anos, os anos anteriores. E isso nós estamos vendo quando nós olhamos quem são os principais fornecedores dessa exportação. Observem a importância da Rússia, que está lá com um monte de embargos, com um monte de problemas lá. Nós temos um papel também muito importante da Ucrânia, que não só diminuiu no ano de 23, mas vem diminuindo também em 24, a projeção para 24, a sua participação, justamente por conta de toda da menor produção, em primeiro lugar, e depois a dificuldade de escoamento em virtude de todos esses problemas do Mar Negro. A Argentina, esse ano, com uma produção muito, muito baixa, nem podia ser diferente em virtude de todos os problemas climáticos por eles passados, mas para o ano que vem, agora se espera uma retomada, evidentemente, do trigo na Argentina, o que para nós é uma questão problemática, o que está aqui do nosso lado, né? Agora, a própria Índia diminuindo as suas exportações. Vejam que a Índia é um país que em 2022 tinha uma importância muito grande, exportava 8 milhões de toneladas. Vejam como caiu, e ano que vem não devem exportar nada, porque eles estão tendo problemas climáticos. No arroz, inclusive, eles já proibiram as importações, as exportações desse ano. O trigo, eles já tinham feito isso no ano passado, de segurar as exportações justamente para não desabastecer o seu mercado interno. Ou seja, existe mercado lá fora. O recado que eu quero dar aqui é que existe mercado lá fora. O mundo está importando, o mundo está comprando produto, liderado principalmente pela China. A China vem expandindo cada vez mais as suas importações. A China, em 2016, importava 3,5 milhões. Em 2023, são 13 milhões. É a China que está fazendo essa mudança no cenário internacional acontecer. E a China é um país que nós conhecemos bem, porque nós já mandamos soja para lá, já estamos mandando milho para lá. O trigo nos parece ser uma questão de tempo. Eu quero chamar a atenção de vocês também, mais para frente, a importância da Indonésia, que em 24 cresce, Argélia, enfim, países que o Brasil começa a ganhar uma participação mais importante. E os estoques mundiais de trigo, eles estão em queda. Nós estamos em níveis de estoques muito baixos no mundo. Isso é bastante significativo, porque isso nos ajuda a segurar níveis de preços. Então, com aquela escassez de trigo, com toda aquela questão, todos aqueles problemas, nós tivemos um rally de preços muito elevados, subimos, atingindo no meio do ano passado patamares bastante elevados. Aí se colhe trigo, né? Tem a colheita do trigo aqui, tem a colheita no hemisfério norte, os preços caíram, mas agora, sazonalmente, se espera que haja
uma melhora nos preços internacionais do trigo. E uma coisa que nós temos aprendido, e eu vou falar isso um pouco mais para frente com mais detalhes, ou não com mais detalhes, mas com mais números para convencê-los, o trigo está mudando no Brasil e nós temos que mudar também a nossa forma de comercializar. Porque hoje o trigo voltado para a exportação, ele nos dá um momento de venda muito interessante, mas é um momento curto. Então, segurar produtos significa depois que passa a janela de exportação, ficar na mão do moinho, né? Não é ficar na mão do moinho, não, eu me expressei errado. Tu ter menos players para te vender. Só pode vender para os moinhos. Só pode vender no mercado interno e fecha a janela de exportação e acabou. E aí o moinho, por sua vez, ele fica na mão do consumidor brasileiro, que é um sujeito que hoje tem uma renda per capita abaixo do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, é complicado depender do mercado interno. Então, há uma janela ali de venda diferente de como havia no passado, e às vezes, se eu olhar o negócio trigo num momento de comercialização ou noutro, eu posso chegar numa conclusão que é ruim, eu posso chegar à conclusão que é bom, porque esse momento de comercialização, ele está fazendo muita diferença nesse resultado final. Mas eu vou trazer alguns números daqui a pouquinho. O mercado brasileiro, ele vem crescendo muito. Vejam que o Brasil está mudando de pele em termos de produção de milho, aliás, produção de trigo. A vantagem de ser economista da Farsul é essa, né? Às vezes a gente fala de soja, a gente fala de arroz, fala de milho, fala de trigo, mas o problema é que de vez em quando a gente troca as bolas. O trigo mudou de pele no Brasil, nós temos aumentado a nossa produção, ainda mais aproveitando esse vácuo que o mundo tem nos dado de ter uma relação justa entre oferta e demanda. Em 2 anos nós tivemos, inclusive, uma demanda maior que o consumo, do que a oferta, como eu mostrei ali atrás. Eu tenho um mundo que, nesses últimos 4 anos, consumiu mais do que produziu em 2. Eu tenho um mundo que reduziu o estoque nesses últimos 4 anos. Ou seja, o mundo tem nos dado uma oportunidade de nós colocarmos o nosso trigo lá fora, coisa que não era comum para nós. O Brasil não era um país que botava o pé no mercado internacional. E eu me lembro que o desejo dos produtores é bastante antigo. Há muito tempo se discute isso, muito tempo mesmo. Muitas pessoas traziam esse debate, esse desejo, já estou falando há 10 anos atrás. Acontece que uma coisa é o querer, outra coisa é poder. O mercado nos deu uma oportunidade, nós não tínhamos essa oportunidade. Essa é a realidade, agora nós temos. E isso mudou todo o sistema de produção de trigo no Brasil. Ou seja, nós estamos produzindo bem mais trigo porque nós estamos exportando trigo. Isso precisa ficar claro. A mudança está vindo porque o mundo mudou, nos abriu a oportunidade de exportarmos e nós estamos aproveitando a oportunidade e estamos botando o nosso pé. Depois que a gente entra no mercado, é muito mais difícil de sair. Porque o consumo interno, ele está bastante estável. Vejam que se nós pegarmos de 17 para cá, eu tenho uma baita de uma estabilidade, ainda que pese uma expectativa de um leve aumento para o ano que vem, o consumo interno está estabilizado. Então, ou seja, se eu estou aumentando a produção e eu quero aumentar mais a produção, porque eu quero ser autossustentável, eu preciso entender que eu tenho que exportar. Eu tenho que produzir trigo para exportar. Então, se eu pensar nisso, trigo para exportar, eu não posso esquecer da janela de exportação, senão eu estou falando tudo errado. Se eu estou produzindo trigo para exportar porque o meu consumo está estável, e eu estou aumentando minha produção, eu preciso exportar. Não posso perder a janela de exportação. Quando nós olhamos a nossa relação, o quanto estamos produzindo para o quanto estamos consumindo, vejam que nós estamos próximos da autossuficiência. Ser autossuficiente, isso é uma coisa importante, tá? Ser autossuficiente não significa ser uma autarquia, não significa que nós não vamos mais importar um grão, não é isso. Significa nós termos uma produção maior do que a importação, do que o consumo. Bom, nós vamos satisfazer parte do nosso consumo importando e nós vamos exportar.
aquele comprador interno que quer um determinado trigo que nós não temos, ele vai trazer de fora. Agora, aquele determinado comprador lá fora que quer um trigo que é aquele que a gente tem, nós vamos exportar para ele. E assim funcionam os mercados. Quanto mais abertos, melhores, tudo certo. Em quem quer importar, importa. Quem quer exportar, exporta. E as coisas vão acontecendo. Agora, vejam que nós estamos ampliando muito as nossas exportações, a nossa produção com um consumo estável. Ou seja, as nossas exportações precisam acontecer. Porque, do contrário, eu não posso dar marcha nesse aumento de produção toda aqui. Se eu contar só com o nosso mercado interno, aí eu vou contar com um mercado que não está crescendo, e essa não me parece ser uma ideia muito boa. Por isso que as nossas exportações vêm crescendo, nós mudamos completamente de patamar de exportação, e se pensarmos que até 2020 nós exportávamos aqui 500 mil de toneladas, algumas iniciativas isoladas, como 15 e 16, mas depois nós já viemos para quase 1 milhão, depois saltamos para 3. Ou seja, houve uma ruptura aqui, houve uma mudança estrutural. E é por isso que nós temos chamado a atenção dos produtores rurais, que o trigo, eu não posso pensar ele com a cabeça que eu pensava aqui, antes de 22, porque mudou, houve uma quebra de ruptura. Houve uma mudança estrutural. Quando mudanças conjunturais acontecem, é mais consumo, menos consumo, porque a economia cresceu mais, cresceu menos, porque o câmbio, porque isso é conjuntura. Isso muda todo ano. Agora, estrutura não muda todo ano. E ela mudou, e mudou para melhor. Ela mudou de modo que o trigo brasileiro começou a ter um papel lá fora. Por isso que é importante nós aproveitarmos que o mundo tem menos trigo para colocarmos o nosso trigo cada vez mais lá fora, ocuparmos esses espaços, mas ocupar com qualidade também. Porque à medida que nós vamos mostrando o nosso produto e o mercado vai aceitando bem o nosso produto, nós vamos conseguindo reter clientes. E isso vai nos garantindo volumes mínimos de exportação. E aqui eu falava das nossas exportações da janela. Eu disse lá atrás que eu mostraria que nós temos uma janela, e aqui vai a comprovação. Essas são as exportações brasileiras de trigo entre janeiro e julho, acumuladas ano a ano. Observem que nós, nesses últimos anos, demos um salto. Só que observem o seguinte, o grosso das nossas exportações, eles acontecem em janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março, dentro do ano. Depois eu vou ter alguma coisa lá em dezembro. Ou seja, se eu não exportar aqui, a próxima janela, só depois que terminou de exportar o grosso da soja e do milho. Ou seja, vai ter que esperar. Todo esse interregno aqui, ó, eu vou vender no mercado interno. Eu vou vender para o mercado interno. E a dinâmica do mercado para o mercado interno é muito pior do que a dinâmica quando eu tenho o mercado interno e o externo, que é nessa época aqui. Então eu tenho que organizar o meu fluxo de caixa e o meu fluxo também de colheita e, consequentemente, de comercialização, para atuar nesse período onde acontecem as exportações. Depois que fechar a janela do trigo, meu amigo, que abriu, aliás, depois que abre a janela da soja, fechou a do trigo, acabou, esquece. O trigo não é prioridade de importo e nem tem que ser, tem mais essa, nem tem que ser. Então, é o triticultor que precisa entender o momento. Então, de novo, eu posso plantar trigo, colher a mesma coisa e vendê-lo numa boa época de comercialização e achar que o trigo é muito bom negócio. Ou eu posso ter a mesma produtividade e vender num período que não é bom e achar que o trigo é um desastre. Então, isso vai depender do momento que eu vendi. Então, o período de exportação me abre uma janela interessante que os produtores, a meu juízo, não devem agradecer. Hoje nós temos a África do Sul com destaque, hoje é o nosso grande comprador externo, o Sudão, a própria Turquia, Angola, Equador, Egito, Moçambique, e esse pessoal todo, antes de 21, não nos importava nada.
não nos importavam nada. Ou seja, são mercados que desde 2022 estão aí importando do Brasil e com muita fortaleza. Ou seja, são clientes que vieram para ficar. Por isso a importância de exportarmos, para mantermos o abastecimento desses clientes e a nossa presença lá fora, porque fazer exportação por ocasião não garante cliente, né? Tu vai exportar só quando faltar lá fora. E o Brasil, por outro lado, também diminuiu as suas importações, até porque o nosso principal fornecedor, que é a Argentina, não vive um bom momento em todos os aspectos, dentre eles a estiagem. Eu não sei o que é pior lá, se é estiagem ou se é o governo deles. Eu acho que é o governo deles, porque a estiagem passa, né? Os governos deles não passam. Mas de qualquer modo, o Brasil tem importado menos. Isso tem a ver, sim, com a questão da Argentina, mas isso tem a ver, sim, com um mundo com menos produto para ofertar. Nós temos uma queda de estoque lá fora. Então, se a Argentina não me fornece, eu trago da Rússia. Já não é mais assim, porque houve uma redução de estoques globais. Eu trago do Canadá. Não é bem assim. Eu tenho uma concorrência maior pelo produto lá fora. Então, nós temos esses dois aspectos. A Argentina produzindo menos, mundo ofertando menos, uma concorrência maior pelo trigo no mundo. E um terceiro aspecto, o nosso aumento de produção conduz para uma ocupação maior também no mercado interno. Tem muita gente que na ausência do produto externo usou o brasileiro e viu que ele não é tão ruim assim, né? E os nossos estoques no ano passado chegaram em níveis bem baixos, bem baixos. Esse ano nós devemos fechar com um nível um pouco mais elevado, e estamos elevando os nossos estoques, o que pode parecer escandaloso, né? Nossa, meu Deus do céu, estamos aumentando muitos estoques, os preços vão despencar. Não, gente, nós aumentamos também a nossa produção. Nós temos um canal externo que nós não tínhamos. Então, essa relação, o quanto eu tenho estocado, para o quanto eu estou dando vazão para a minha produção, para o quanto eu tenho de demanda para o meu produto, a relação estoque-demanda, ela não está aumentando nessa proporção, muito pelo contrário. Nós estamos em níveis ainda baixos. E quando nós comparamos o preço, pegando a Praça de Passo Fundo, pela sua importância aqui para o Estado, e comparamos com Chicago e transformamos tudo na mesma unidade, transformamos tudo para reais em sacos de 60 quilos, observem que Chicago e Passo Fundo estão muito, muito próximos. Tá? O que nos dá uma certa tranquilidade de que o nosso produto está competitivo lá fora. Nós não estamos exportando porque nós não temos vaga, porque se tivéssemos vaga estaríamos, provavelmente, porque o nosso preço ainda ele está competitivo. E aqui, entrando nas questões de custo de produção, e aqui eu peço muito atenção de vocês, porque nós encerramos a parte de mercado, e o que nós estamos observando é que o mercado está bom, está firme, nós deveremos ter um bom ano de comercialização, porque ainda há uma escassez importante lá fora. Nós temos Rússia, que é o maior exportador com problemas, nós temos Ucrânia, que é um importante exportador com problema, nós temos uma Argentina com enorme problema, nós temos, enfim, um cenário importador também muito firme, liderado pela China. Aqueles que importam do Brasil estão expandindo importações. Então, nós temos um cenário de mercado positivo para o trigo, não tenho dúvida. Agora, esse é o cenário macro. Agora eu quero ver para o micro, quero ver para o nível do produtor, para o nível do negócio do cara. Não quero olhar mais macro, agora eu quero olhar micro. E para isso nós temos que começar com olhar para o custo de produção. Este daqui, essa linha verde que vocês estão observando aqui, ele é o preço de nivelamento. Ou seja, é o break-even point, é o preço mínimo que o sujeito tem que vender para empatar. É o preço do empate. Então, se eu vender a esse preço, eu estou empatando. Então, no ano passado, eu precisava, lá em julho do ano passado, se eu fosse formar todos os custos da lavoura do ano anterior, eu precisava vender a 122 para pagar tudo. Dada uma produtividade de 49,60, que foi o que nós observamos no nosso levantamento de custo lá em Carazinho. Hoje, eu tenho uma queda muito grande
de 122 para 90. Então, ou seja, se eu plantar hoje, se eu fosse plantar, hoje não, né? Dados os custos de julho, para trigo, fosse plantar tudo com os custos de julho, colher com os custos de julho e vender, eu teria prejuízo, porque o preço em julho estava R$ 66. Então, muita gente olha para isso daqui, ó, e toma a decisão de não produzir trigo olhando para isso daqui. E eu acho que isso deve ser olhado sim. Eu acho que o produtor faz muito bem em olhar para isso e se assustar. Eu acho, por outro lado, que ele não deve olhar só para isso para tomar a decisão, porque isso aqui não vai explicar tudo. Não vai. Eu estou olhando para uma produtividade de 50 sacos, um pouco menos de 50 sacos. E aí eu fiz um exercício que eu quero compartilhar com vocês. E se eu, ao invés de colher 50 sacos, se eu colher 50 sacos, eu tenho que vender a 90 para empatar. E aqui é o custo total, ok? Eu estou pagando depreciação, eu estou pagando o custo da terra, eu estou pagando o prolabore do produtor, eu estou pagando tudo. Custo total, ok? Mas, se eu colher 70, esse meu preço mínimo para empatar, ele cai para 75. Se eu colher 70, eu já estou ganhando 3 centavos. Já estou ganhando 3 centavos. Se eu colher 80 por hectare, eu já estou ganhando R$8. Se eu colher 90 sacos, eu já estou ganhando mais de R$15. Ou seja, quase R$15. Ou seja, a partir daqui, eu já estou ganhando dinheiro diretamente no trigo. Só que vocês têm que entender, e é isso que eu vou mostrar agora na sequência, mas eu não quero avançar sem deixar muito bem marcado esse ponto. Nós temos que entender o seguinte: o trigo, ele não serve para eu ganhar dinheiro somente com ele. Porque no momento que eu decido plantar trigo, eu estou rateando custos da soja e do milho, das lavouras de verão, com o trigo. Eu estou rateando custos. Uma parte do meu custo da terra está indo para o trigo. Uma parte do meu custo de mão de obra está indo para o trigo. Uma parte do meu custo de depreciação está indo para o trigo. Uma parte da minha depreciação, da minha depreciação das máquinas está indo para o trigo. Uma parte da minha manutenção das máquinas está indo para o trigo. Ou seja, eu estou dividindo custos que ficavam concentrados na lavoura de verão e estou passando para o trigo. Então, isto é olhar o sistema, é o negócio como um todo. Mas vejam que a partir de 70 sacos, no momento em que os preços estão horrorosos, porque eu estou fora da janela de exportação, e no momento que eu ainda estou na transição do custo, nós, a partir de 70 sacos, ele já ganha sozinho, ele puxa os custos da lavoura de inverno, da lavoura de verão, e ainda assim traz rentabilidade diretamente ele. Então, e quando é que eu tenho que olhar para a rentabilidade exclusiva de um produto? Quando eu produzo só um, se eu produzo só um produto, bom, é ele quem tem que me dar a lucratividade. Se eu não tiver lucratividade com ele, acabou. Agora, quando eu tenho mais de um produto, eu tenho que olhar para o todo. Pessoal, por que as lojas, por que o supermercado não vende só o que dá mais dinheiro para eles? Hein? Façam essa reflexão. Por que uma loja de roupas sabe que tem artigos que eles ali que eles vão fazer a lucratividade, o grosso do ganho, mas eles têm produtos lá que eles empatam? Por que eles têm isso? Porque existe um cálculo que se chama margem de contribuição. Eu tenho que ter um resultado sobre meus custos variáveis o suficiente para me ajudar a pagar os custos fixos. Se ele me ajudar a pagar os custos fixos, para mim já está bom, porque ele está baixando o custo dos outros itens. E com isso, o negócio ganha mais. Então, nós temos que fazer essa reflexão. E aqui, outra coisa que precisa ficar clara é o seguinte: eu não posso plantar trigo para colher meia dúzia de sacos. Eu tenho que plantar trigo de verdade. Eu tenho que plantar trigo como eu planto minha lavoura de verão. Eu tenho que plantar para colher. Então, fazer uma lavoura meia boca, bom, aí é melhor talvez não plantar mesmo. Agora, se eu vou plantar para colher uma produtividade elevada,
a partir de 70 sacos já estamos ganhando dinheiro direto no trigo, fora todo o benefício que ele vai dar para as culturas de verão, que é o que nós vamos observar agora, né? É o impacto da cultura de inverno nas de verão. Nós fizemos o seguinte cenário, tá? Nós pegamos um cenário central, que é o que nós observamos de fato no município de Carazinho, no nosso levantamento de custo de produção que fazemos lá, onde nós temos uma lavoura, uma típica da região, de 250 hectares, plantados no verão, e dos quais 75 hectares são reutilizados no inverno. Nós criamos 2 cenários alternativos. Um cenário em que o produtor não planta nada, tira esses 75 hectares de inverno, não planta nada no inverno, e um cenário que ele planta tudo no inverno. Gente, eu sei que agronomicamente isso, aquilo, beleza, não vamos entrar nessa discussão, tá? Eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero deixar claro, que eu quero pegar aqui um cenário preto e um cenário branco, porque os tons de cinza no meio disso tudo, bom, cada propriedade tem a sua relação. Eu estou pegando aqui 2 cenários extremos para vocês entenderem onde é que está o piso e onde é que está o teto. Agora, no meio disso tudo, vai mudar de propriedade para propriedade, questões agronômicas e outras. O fato é que esse nós observamos de fato e esses 2 são alternativos. E o que nós queríamos fazer aqui? A partir dos custos do cenário 2, que é o cenário observado, o que acontece com o custo da soja se eu não plantar nada no inverno? E o que acontece com o custo da soja se eu aproveitar 100% da lavoura no inverno? Porque se eu não planto nada, a soja vai carregar os custos fixos sozinha. Se eu plantar tudo no inverno, ela vai dividir, ela vai ratear. Que tipo de impacto isso será observado? Então, o que nós estamos observando aqui? Uma produtividade de 61 sacos na soja, um preço médio de R$ 134 de comercialização, também um preço ruim, tá? Que é o que temos no momento. E o trigo também um preço ruim, perto do que já esteve, e uma produtividade elevada, 75, que é o que o pessoal lá de Carazinho consegue, foi isso que nós observamos lá. Então, vejam só, no cenário 2, que é o cenário que nós temos hoje, eu tenho um custo de corretivo que ele aumenta se tirar os 75 hectares do inverno, eu vou aumentar o custo de correção no verão. E se eu plantar 100% no inverno, eu diminuo o meu custo com corretivos. A mão de obra, se só a soja pagar, é R$ 454 por hectare. Hoje, com 75 hectares de trigo, é 358. Por quê? Porque uma parte do custo da mão de obra vai ser pago pelo trigo. Agora, se eu plantar 100% da minha área no inverno com trigo, eu diminuo bastante o meu custo de mão de obra. Bastante. O meu custo geral cai bastante, e cai bastante mesmo, cai para menos da metade. O meu custo de assistência técnica não cai muito. Por quê? Porque a assistência técnica que eu contrato no verão, eu não reutilizo ela no inverno. Os meus juros, eu também não vou conseguir ter a eficiência total, porque eu vou tomar o custeio para plantar o trigo, só que o dinheiro que fica lá no caixa, né, eu aumento a eficiência dele, porque quando aquilo cai num bolso, não entra carimbado, né? Agora, a minha depreciação das máquinas despenca, o meu custo, a minha remuneração sobre o capital investido despenca, o meu custo da terra despenca, então eu diminuo o meu custo de produção. Quanto mais eu plantar no inverno, mais custo da soja eu passo para o inverno. Mais custo do verão eu estou jogando no inverno. O que vai acontecer com o meu custo no verão? Ele vai cair. E quanto mais cair, quanto maior for a queda do custo no verão, mais resiliente a quedas de preço da minha cultura de verão eu me torno, e mais rentável, consequentemente, eu me torno no verão. Logo, eu tenho que olhar o meu resultado do negócio e não apenas da cultura.
Então, eu tenho uma queda da depreciação bastante grande. Hoje, esse é o resultado de depreciação observado lá em Carazinho. Se eu não tivesse o uso de 75 hectares no inverno, a minha depreciação seria essa. Seria bem maior, porque ela ficaria toda para a soja. Se eles plantassem lá 100%, o custo de depreciação cairia muito mais. O capital investido, a mesma coisa, cai para metade, num cenário preto e branco, né? Eu tenho o meu custo da terra cai para menos da metade. O meu custo operacional, quando eu olho para o meu custo operacional, o operacional total e o total, eu tenho queda. Vejam, o que é o operacional? Que é isso aqui, ó. O custo operacional é o desembolso do negócio. Não tem depreciação e não tem terra. Vejam que mesmo não considerando terra e não considerando depreciação, eu tenho uma queda no meu custo operacional da soja. Quando eu boto a depreciação, essa queda ainda é mais acentuada. E quando eu boto a terra, a queda é ainda mais acentuada. Quando eu olho os meus resultados, o resultado, a minha margem bruta, que é a minha margem da minha receita menos o meu custo operacional, eu aumento a minha margem na soja plantando trigo no inverno. Por quê? Porque eu diminuo meus custos. A minha margem operacional também diminui bastante. E vejam que num cenário 3, se eu tivesse plantado 100% da área de soja, eu tivesse plantado com trigo, mesmo colhido 75 sacos, mesmo vendendo soja a 133 e mesmo vendendo trigo a 64, nós estaríamos com uma margem positiva nesse ano. Nós estaríamos com margem positiva. Porque a soja teria diminuído os seus custos de produção, porque teria dividido um pouco do peso com o trigo. E aqui olhando o DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, que é como a gente apura essas coisas, porque se eu olhar o custo de produção da soja e olhar o custo de produção do trigo isoladamente, eu posso ter uma leitura. Quando eu olho o negócio, eu tenho que olhar para o DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Então vejam, se eu estou plantando somente soja, eu vou ter este faturamento naquela propriedade. Se eu tiver a soja e mais 250 hectares de soja e mais 75 no inverno de trigo, que é o observado, a minha receita vem para 2.400. Agora, se eu plantar trigo, a minha receita salta para 3.240 se eu plantar 100% do trigo. Bom, vou ter as deduções de receita, né? Os impostos sobre os produtos e assim por diante. Vou ter frete, taxas, enfim, vou ter a minha receita líquida. Só que eu vou ter os meus custos de mercadorias vendidas. O que são meus custos de mercadorias vendidas? São tudo aquilo que eu preciso comprar para produzir tanto a soja quanto o trigo. Então, se eu plantar só soja no verão, eu vou ter 1 milhão de custos. Se eu plantar 75 hectares de trigo, sobe para 1.260.000. E se eu plantar 100% da área de trigo, eu teria aumentado para 1.800.000. Vejam que eu aumentei em 80% o meu custo de mercadorias vendidas. Eu aumentei em 80% o meu desembolso. Mas eu aumentei mais ainda a minha receita. Isso vai fazer com que o meu resultado bruto aumente. Eu aumento o meu resultado bruto. Vejam que nós aumentamos aqui uns 38%, mais ou menos 40% do resultado bruto. Aumentamos a nossa margem EBITDA. A nossa depreciação, ela vai ser a mesma, né? Porque eu deprecio a mesma coisa, independente do quanto eu vou usar. E vou ter como consequência um aumento no meu resultado operacional. Vou descontar os juros, o resultado financeiro, que aumenta. Quanto mais eu produzir, mais eu vou pagar juros. Mas eu vou ter lá, vocês me perdoem que desconfigurou aqui um pouquinho, pela forma como nós subimos os dados para parar de dar aquele problema, né? Mas aqui a gente consegue ver melhor. Eu tenho um aumento de receita, tanto na soja, quanto à medida que eu acrescento mais trigo,
eu aumento a minha receita, eu vou aumentar o meu resultado bruto. Se eu plantasse tudo, eu aumentaria 24% em relação ao cenário que se tem hoje, plantando só 75 hectares. As minhas despesas operacionais também aumentam, não tenha dúvida, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter de despesa, mas eu vou melhorar minha margem EBITDA. O que é minha margem EBITDA? Tá? O EBITDA são todos os ganhos que eu tenho, quanto que eu ganharia, quanto que seria o meu lucro se eu não tivesse que pagar depreciações, é um mundo sem atrito, né? O quanto que eu ganharia se eu não tivesse que pagar juros, ou seja, trabalhando 100% no capital próprio, e o quanto que eu ganharia sem pagar impostos, ou seja, um mundo sem governo. Então, isso é o EBITDA, é o quanto eu ganharia antes de descontar os impostos, os juros e as depreciações. Então, a minha margem EBITDA, ela aumenta bastante. O meu resultado operacional, ele aumenta bastante, produzindo no inverno. E consequentemente, o meu resultado líquido, ele se tornava, ele nesse ano, ele teria se tornado positivo se nós tivéssemos, no final do ano, né, plantado todo o trigo, vendido com os custos de julho, vendido ao preço de julho, vendendo soja a R$ 133, eu teria um resultado positivo. Ou seja, quem plantou 100% da sua área de verão, plantou no inverno trigo e vai ter uma produtividade de 75, esse cara vai ganhar dinheiro nesse ano. Ele vai pagar depreciação, vai pagar terra, vai pagar tudo. E vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu melhorei o resultado do negócio. Então, isso é que precisa ficar bastante claro. Eu melhoro o resultado do negócio à medida que eu aumento a minha produção de inverno. Então, essa história de que o preço do trigo caiu, que o trigo já não está valendo mais a pena, não é isso que nós estamos observando. Não é isso. Mesmo com esses preços mais baixos, nós estamos observando uma enorme contribuição do trigo para o negócio como um todo. E dado que nós estamos considerando preços de soja e preços de trigo bem baixos, e dado que o preço do trigo agora ele está fora da janela ideal de venda, nós temos uma certa segurança para afirmar que os preços eles estão, que o negócio trigo ele está bastante interessante, apesar desses preços terem caído significativamente em relação ao ano passado, ainda continua muito bom. E o cara que plantou 100% da área dele com o trigo nesse ano, ou mais, o máximo que ele pôde, ele tende a ter um resultado bem melhor do que aquele que não plantou trigo porque ficou com medo dos preços. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para trazer para vocês nesta manhã, à medida que eu parabenizo a Passul pelo evento, agradeço pela oportunidade.